pessoal, tudo bem com vocês? Bom, espero que vocês continuem com a gente. Está começando mais uma aula de geografia para os alunos do 7º ano. Hoje nós vamos falar sobre um assunto importante para todos nós, que é desigualdades socioeconômicas no Brasil, no caso, né? Bom, antes de começar, lembram que na aula passada ficou um conteúdo para ser concluído. Nós falávamos sobre os processos migratórios do Brasil, eu falei sobre o que é migração, né? Dei alguns conceitos de migração e também falei sobre migrações externas que ocorreram no Brasil ao longo de toda a história do Brasil, desde 1500 com a chegada dos portugueses e daí adiante. Bom, vamos finalizar essa aula falando sobre migrações internas no Brasil. A migração interna ocorre quando a população se desloca dentro, né, de um mesmo país. Então aí vocês já definiram o que é migração interna. Assim, as migrações internas podem ocorrer, por exemplo, de um estado para outro, de um município para outro. Pronto. Bom, existem 3 fases de migrações internas no Brasil que são importantes para vocês estudarem. Por quê? Porque no período pós-guerra, né, de 1950 a 1960, o mundo já estava se reconstruindo, a economia já estava estabilizada, muitos imigrantes que vieram para o Brasil retornaram para os seus países e aí vai ocorrer o processo de migração interna no próprio Brasil. Pessoas que se encontram em situações de vulnerabilidade, em locais de vulnerabilidade, passam a migrar para outros estados em busca de melhor qualidade de vida. Como vocês veem aqui, na década de 50 e 60, houve um processo de migração importante, né, que veio do Nordeste para o Sudeste brasileiro. Por quê? Porque no Sudeste brasileiro estavam se instalando as indústrias, né? Principalmente indústrias de automóvel e outras indústrias de bens de consumo, né? Passava por um processo de substituição de exportação por importação, que foi feito na década de 30, com o governo de Getúlio Vargas. Muitos nordestinos também migraram para o Centro-Oeste. Por quê? Porque lá já começa a ter a produção de soja, certo? Não podemos esquecer também que muitos nordestinos foram para a região norte, por conta de um período econômico que extraía borracha, né? Das florestas, no caso. E nós temos muitos imigrantes também do sul do Brasil, especialmente do Rio Grande do Sul, né? Desvastou toda a mata de araucária e passa a migrar, especialmente para o norte do Paraná, para substituir o café pelo quê? Pela soja. Lá na década de 60 a 70, né? Uma década depois, esse processo também muda. Eu não posso esquecer que na década de 50 e 60 houve o quê? Construção de Brasília. Brasília era um grande canteiro de obras e muitos nordestinos foram para Brasília, né, os chamados candangos, para ajudar na construção de Brasília, que é hoje, né, uma das construções mais belíssimas que nós temos no Brasil. Na década de 60 a 70, nós temos o que? Período militar, né? Do regime militar. E aí os militares, eles querem fazer o quê? Ocupar todo o país. Eles querem tomar de conta da fronteira do país. E para isso eles desenvolvem projetos como a Zona Franca de Manaus. Por isso que muitos nordestinos migram para a Zona Franca de Manaus, né, em busca de empregos. Ele também, o regime militar, ele cria o projeto Serra dos Carajás, né, para extração de alumínio, manganês, ferro, que tem na região do Pará. Então também migraram bastante para o Pará. Continuou a migração de nordestinos para Brasília, não podemos esquecer, até a década de 70. Veja que continuou a migração de nordestinos para o Sudeste, certo? Ali São Paulo principalmente, mas também a região do Rio de Janeiro, por conta das indústrias.
E, principalmente, avançou, né, os sulistas para a região centro-oeste de Mato Grosso, por exemplo, devastou o cerrado, né, porque eles puderam adquirir grandes propriedades de terra e aí devastaram praticamente todo o cerrado. Hoje, se você passar pelo centro-oeste brasileiro, você vê só fazendas, e são fazendas assim que você perde de vista, certo? E na produção de agricultura e pecuária, produção especialmente de soja e bovinos, certo? Que saíram do sul para o centro-oeste, na década de 60 a 70. Na década de 70 a 80, essa migração também houve algumas mudanças, especialmente na questão dos sulistas. Os sulistas, eles avançaram tanto, né, o centro-oeste, já tinham ocupado tanto, que aqueles pequenos produtores, eles tiveram que vender suas terras para grandes produtores que estavam lá, né, comprando a todo custo, e passaram a avançar para aonde? Para o norte, onde se encontra o quê? A floresta amazônica. E por isso que hoje falamos sobre o avanço da fronteira agrícola, que está hoje chegando na floresta amazônica, devastando para pasto e mais tarde para a produção agrícola. Continuou também a migração de nordestinos para o sul e sudeste. Por que é essa migração de nordestinos para o sul e sudeste para outras partes do nosso país? Porque o Nordeste, especialmente na década de 50 e 60, passa por um período difícil, um período de seca mesmo, né, na região, que falta água e as pessoas elas precisam se alimentar, claro. E aí migram para esses locais onde há oportunidade de emprego, de mudança de vida e etc. Aqui a gente vai finalizar, né, nossa aula, nós vamos falar sobre a migração interna até os dias atuais, né, da década de 90 aos dias atuais. A partir da década de 90, o fluxo de migrantes provenientes do Nordeste em direção ao Sudeste se manteve, embora em número menor, continuou migrando, né? Ainda continua migrando pessoas para o Sudeste. Além disso, muitos nordestinos passaram a voltar para o seu estado de origem, caracterizando a chamada migração de retorno. Se o professor perguntar para você o que é migração de retorno, é a volta de nordestinos que foram para o Sudeste, né, em busca de melhor expectativa de vida, a volta deles para o Nordeste. Essa seta aqui, ó, vocês estão vendo ao lado de retorno, né, avançando para o Nordeste. Por que muitos nordestinos voltam para o Nordeste? Porque nesse período, da década de 90 a 2000, há o quê? Desconcentração industrial. Os estados eles passam a fazer incentivos fiscais para que outras empresas se instalem no seu território. Então, a gente tem um grupo de indústrias no Ceará, por exemplo, um grupo de indústrias na Bahia, em Feira de Santana, principalmente. Você tem, por exemplo, a migração de indústrias automobilísticas para Paraíba, Pernambuco. No caso da Paraíba, você tem a montadora do Jeep, né, que migra para aquela região. Então, os nordestinos, com essa desconcentração industrial e que foi especialmente para o Nordeste, muitos nordestinos passaram a retornar para o seu local de origem, chamada migração de retorno. Vamos para a atividade? Migrações pendulares. Eu falei sobre alguns tipos de migração, uma delas é a migração pendular. Lembra-se? Pêndulo, lembra? Relógio, né? Vai e volta, o pêndulo de um relógio. Se vocês nunca viram, procurem aí. Letra A. O que é migração pendular? Movimento da população rural em direção aos grandes centros urbanos. Isso aqui está falando do quê? De êxodo rural, certo? Letra B. Deslocamento maciço de populações urbanas em direção ao campo. Quando a população sai do meio urbano para o campo, nós estamos falando de migração de ruralização. Então, nós temos o êxodo rural para a cidade e nós temos a ruralização, que é da cidade
para o campo, então não é nenhuma das duas até agora. Letra C, movimentos ligados a atividades pastoris, nada a ver, né? E é só para você ficar pensando, mas não tem nada a ver com deslocamento populacional. Movimentos diários de trabalhadores entre o local de residência e o local de trabalho, corretíssimo. Migração pendular é justamente isso, trabalhadores que saem de manhã, né, para o trabalho em outra cidade e retornam para a sua cidade de origem à noite, após o trabalho. Letra E, troca de imigrantes entre grandes regiões, também não tem nada a ver. Isso aí se chama migração interregional. Então, o gabarito correto é letra D, certo? Teve uma outra questão aqui, a gente vai deixar para a próxima, tá bom? Nós vamos agora para o assunto que nos interessa, que é o assunto de hoje. O que nós vamos aprender? Compreender as desigualdades socioespaciais no Brasil, né, que são resultantes de um processo de formação histórico, ok? Existem vários tipos de desigualdades sociais, econômicas, mas no caso do Brasil está relacionado a processo histórico, marcado pela acumulação, claro, de riquezas. Vamos entender, o nosso objeto de conhecimento, eu já falei, desigualdade socioeconômica. Você vai encontrar isso a partir do capítulo 6, né, na página 114 em diante, onde mostra todas as regiões, região norte, fala da região nordeste, sudeste, centro-oeste, sul. Primeiramente, o que é desigualdade socioeconômica? Aqui eu trouxe um conceito para vocês. Estão vendo aqui, né, do lado esquerdo, um senhor engravatado, que no caso está representando um grande empresário, né, com os bolsos cheios de dinheiro, e do outro lado, várias pessoas, mas que está em desvantagem. Olha só, desigualdade socioeconômica é má distribuição de renda. Não se esqueça, quando eu falar de desigualdade socioeconômica, eu estou falando de má distribuição de renda, ou seja, concentração de riqueza e poder a uma parte muito pequena da população. O que resta, a grande parcela da sociedade, é dividir o restante. Então, é muita gente com pouco e pouca gente com muito, certo? Lembre-se, desigualdade social está mais relacionada à questão de poder. Um grupo dominante sobre um grupo de dominados. Desigualdade econômica está relacionado à questão financeira, né? Por exemplo, existe desigualdade de gênero, de raça, né? Mas, no caso do Neymar, o Neymar ele se considera negro, ele já falou isso. Porém, ele é rico, né? Então, ele não sofre desigualdade social, aliás, desigualdade econômica e nem social, né? Na verdade, ele pode sofrer desigualdade racial, no caso lá da Europa, porque ele tem uma pele mais escura, né? Dos habitantes europeus. Então, vocês compreenderam aí mais ou menos. Continuando, no Brasil, né, a desigualdade socioeconômica é um dos maiores problemas do nosso país. Até hoje não foi resolvido, está longe de se resolver, certo? Ela afeta a maior parte da população brasileira, possui raízes históricas, que a gente vai ver lá mais adiante. Desigualdades socioespaciais em relação a regiões, por exemplo. A gente está falando de desigualdades socioespaciais, também existem, né, em relação ao espaço geográfico. No caso das regiões brasileiras, as que ficam em desvantagem, certamente, é a região norte e a região nordeste. Por quê? Porque possuem os IDH mais baixo do nosso país. Vamos entender o que é IDH? IDH é Índice de Desenvolvimento Humano, certo? Esse índice, ele é calculado conforme indicadores sociais de saúde, de educação e de renda. No caso de renda, eles avaliam renda per capita, PIB. No caso da saúde, eles avaliam taxa de mortalidade, expectativa de vida, por exemplo. E no caso da educação, eles avaliam principalmente taxa de analfabetismo.
O IDH também ele vai classificar, por exemplo, o que é um país desenvolvido, o que é um país em desenvolvimento e o que é um país subdesenvolvido. Bom, ele vai de 0 a 1, ok? Quanto mais próximo de 1, maior será o desenvolvimento daquele país ou daquele estado. No caso do Brasil, como vocês podem ver na legenda, em 2000, os estados que tiveram o mais baixo IDH, né, 0,4, foram o estado do Maranhão, do Piauí e de Sergipe. Isso vai mudar um pouco mais tarde, né? Já em 2010, por conta de um governo populista, isso muda de figura, né? O IDH da maior parte do país, aliás, fica subdividido, né? Entre médio, IDH médio, somente na região norte e nordeste, e um IDH alto e um muito alto, que hoje se concentra em Brasília, né? Na capital administrativa do Brasil. Esse índice de desenvolvimento urbano, não se engane, ele não revela a desigualdade social, certo? Ele apenas revela, fatores relacionados ao desenvolvimento, mas não revela desigualdade social. O que é o PIB, gente? Distribuição do PIB no Brasil. O PIB é tudo aquilo que um país ou um estado produz, né? Seja em bens finais ou seja em serviço. Tudo que é produzido vai ser contabilizado no PIB, Produto Interno Bruto. Como vocês podem ver, o PIB também vai refletir nas regiões. A região do norte, né, vai ter um PIB baixíssimo, e também a região, no caso aí, do centro-oeste, em relação ao PIB, certo? O nordeste também vai ter um dos PIBs mais baixos, ok? Veja que entre os 10 estados com maior PIB do Brasil, aqui está como se fosse 2 milhões, mas na verdade é 2 bilhões, certo? Os 10 estados com maiores PIBs do Brasil, veja que apenas o estado da Bahia e o estado do Pará, né, que se encontra na região norte e na região nordeste, que fica fica entre os 10 estados com maior PIB do Brasil, enquanto que o restante, a maioria dos estados com maior PIB do Brasil se concentra ou na região sul ou na região sudeste, e a gente tem uma exceção, que é o Distrito Federal e Goiás, que é na região centro-oeste. Bom, o índice de Gini, né? O índice de Gini ele foi criado pelo matemático italiano Conrado Gini, né? É um instrumento para medir o grau de concentração de renda em determinado grupo. O índice de Gini, ele é o principal índice para medir desigualdades sociais. É ele que vai medir quem tem mais, quem tem menos, a diferença entre rico, entre pobre. Como é que esse índice ele é calculado? Ele é calculado com a diferença de renda, em relação à diferença de renda dos mais ricos e mais pobres. Ele vai de 0 também a 1, porém é diferente do PIB. Quanto mais próximo de 0, seria menor desigualdade social. Quanto mais próximo de 1, seria maior a desigualdade social. No caso do Brasil, em relação ao mundo, o Brasil é um dos países que tem uma das maiores desigualdades sociais do planeta. Ele fica entre os 10 países. O índice de Gini do Brasil está aí entre 0,5. Veja em relação às regiões, né? Porque nós estamos tratando de desigualdades socioespaciais. Nas regiões do Brasil, veja que a única região em que o índice de Gini é menor, onde há menor desigualdade social, é na região sul, que é essa de vermelho, essa linha aí de vermelho, que está entre 0,4 a 0,60, certo?
Já, por exemplo, o Norte e Nordeste vai variar com base nos anos, né? Você vê aí que o Norte, ele de 2014 a 2017, ele abaixa o seu índice, né, de desigualdade, porém quando for em 2018 ele aumenta. O Nordeste da mesma forma, né? Ele também possui uma das maiores desigualdades sociais do país. E o Sudeste também não fica atrás não, embora o Sudeste seja bastante rico em relação a PIB, em relação a IDH, ainda possui muita desigualdade social, ou seja, má distribuição de renda, falta de oportunidades, etc. O Brasil, gente, embora tenha riquezas naturais, né, seja um país rico em extensão, em cultura e tudo mais, o Brasil ele é pobre, né? O Brasil ele é um país pobre em relação à renda mensal familiar. Aqui eu trouxe a pirâmide social brasileira. Veja que apenas 1%, lá no topo, né, da pirâmide, apenas 1% da população brasileira tem uma renda mensal de 13 a 33 mil reais por mês, né? Já a maior parte da população brasileira, 66% da população brasileira, tem uma renda entre 1.300 a 2.100, 2.034 reais por mês. Isso em relação à renda, toda a renda familiar, a renda do pai, da mãe, do filho mais velho, etc. Então, a maior parte da população brasileira é uma população ainda pobre, né? Ah, professora, mas R$ 2.034 até que é um valor assim que eu, por exemplo, minha família não ganha, às vezes minha família ganha menos do que isso, bem menos do que isso. Pois é, existem aqueles ainda que estão abaixo do índice da pobreza, certo? Mas o que é para vocês guardarem? Que apenas 1% da população brasileira concentra a riqueza do país. As funções que existem nesse 1% geralmente são funções relacionadas ao setor judiciário, por exemplo, ok? Ao setor, por exemplo, da medicina, certo? Os demais são outras profissões. Bom, as causas de desigualdade socioeconômica segundo a ONU, ok? Segundo a ONU, as causas da desigualdade está relacionada à dificuldade de acesso a direitos essenciais, quando você não tem direito, um direito, por exemplo, à moradia, um direito, por exemplo, à saúde, direito a ter trabalho. E isso é previsto na Constituição. Todo mundo tem direito a trabalho, embora ninguém seja obrigado a trabalhar. Todo mundo tem direito à saúde, né? Acesso à saúde com facilidade. Todo mundo tem direito à moradia, a ter uma casa. Mas esses direitos, eles não são entregues à sociedade, né? Por conta de vários fatores, especialmente fatores políticos. Falta de acesso à educação, né? É um outro fator que causa desigualdade, porque quanto maior o índice de educação para a população torna mais consciente dos seus direitos. Políticas fiscais injustas, tira mais dos pobres do que dos ricos, né? Rico gasta até menos do que pobre, às vezes. Isso sim, comparado, né? Não literalmente, tá bom? E baixos salários. Outra coisa, segundo o IBGE, os problemas de desigualdade do Brasil estão relacionados à falta, né, de um gasto, falta de ganho real no salário mínimo em relação ao que você gasta no mês, não supre a sua necessidade. A questão de informalidade do trabalho, as pessoas estão trabalhando muito em trabalhos informais, de forma autônoma, né? E pouco está gerando empregos formais. E também a subutilização no trabalho, quando você se submete, por exemplo, a receber menos do que aquilo que você deveria receber, do que aquilo que você estudou durante anos na sua profissão.
Então, tudo isso é causa de desigualdade no Brasil, segundo o IBGE. Porém, a desigualdade do Brasil, como eu falei para vocês, possui raízes históricas relacionadas o quê? À colonização, a que nosso país foi exposto. Existe o quê? Colonização de povoamento, que foi lá na América do Norte, né? Por isso que a América do Norte é mais desenvolvida do que o restante da América. No Brasil, no caso, foi uma colonização de exploração, tirava as nossas riquezas e levava para fora, levava para a Europa, certo? Além dos processos relacionados à escravidão, ok? A segregação étnica, no caso dos índios, e potencialização de poderes econômicos que ficaram nas mãos de pouco, ok? Então, todas as riquezas do país foram divididas entre uma pequena parte da população, aquela parte que detinha poder, né? No caso da política, entre os aristocratas, né? No caso dos proprietários de terra, entre os grandes proprietários de terras, né? Famílias de portugueses e outras, né? Então, negros e índios ficaram fora da distribuição de riqueza. Então, o problema da desigualdade socioeconômica do país está relacionado a uma questão histórica. Não é somente aqueles outros problemas apresentados pela ONU e pelo IBGE, mas sim relacionados a raízes históricas. Se você parar para pensar, os grandes proprietários de terra, se você for fazer uma pesquisa, e também aqueles herdeiros, né, de grandes indústrias no Brasil, de sobrenomes, por exemplo, os Vilelas, a família Maggi, a família Marinho, são todas pessoas que herdaram já há um bom tempo, certo? Que veio desse processo já de colonização no nosso país, por isso que são famílias ricas. Vamos à nossa atividade. Quais regiões brasileiras possuem os índices de desenvolvimento humano, IDH, mais baixo do Brasil? Eu falei lá no início. Sul e Sudeste? Sul e Sudeste é que possui os índices de DH mais altos, né? Centro-Oeste e Norte, não. Piauí e Maranhão não é região, Piauí e Maranhão é estado. Eu já falei para vocês, viu? Principalmente meus alunos. Norte e Nordeste, sim, né? Gabarito letra C. Norte e Nordeste é o que tem o IDH mais baixo do Brasil. O Brasil é um país subdesenvolvido que ainda possui uma significativa quantidade de pessoas vivendo abaixo da linha da pobreza. Sobre os fatores que contribuem para a construção e permanência da pobreza no Brasil, assinale a alternativa incorreta, aquilo que contribui para a pobreza no Brasil. Mas ele quer o quê? A incorreta. A pobreza no Brasil não é causada por um episódio único, sendo resultado de uma série de fatores históricos, sociais, conjunturais e políticos. Ok, está correta. Não é a questão que não é a alternativa que ele está pedindo. O tipo de colonização ao qual o Brasil foi submetido no passado exerce influência até os dias atuais na distribuição de riqueza no país. Correto. Vamos ver as demais. Fatores históricos possuem influência significativa na expressão. Insignificativa, olha só. Não, fatores históricos é um dos que mais tem influência na desigualdade do nosso país. O desenvolvimento tardio, letra D, do país configura-se como uma das causas do quadro de pobreza brasileiro. Está correto, né? A história da dependência econômica que nosso país tem em relação às nações desenvolvidas e organismos financeiros internacionais agrava ainda mais a desigualdade social e a pobreza existente. Na realidade, gente, como ele quer incorreta, o tipo de colonização ao qual o Brasil foi submetido no passado exerce influência até os dias atuais, está correto, e fatores históricos, influência insignificante, é a gabarito letra C, certo? O gabarito é letra C porque ele quer a incorreta. Então, os fatores históricos eles não foram insignificantes, na verdade foram muito significativos. A nossa aula termina por aqui, espero que vocês tenham gostado e até a próxima.